Oi, 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 gente boa, esse é mais um Caio Responde. E se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva. Se ao final tiver gostado do que ouviu, deixe o seu like, mas se inscreva, tá bom? E convide amigos. Aqui é uma pergunta da Patrícia, que ela chamou de perdão sem reconciliação. Aí ela diz, abre aspas para ela: tenho pais narcisistas e abusivos. Você e a torcida do Flamengo e do Corinthians também. Ela prossegue: o Evangelho me obriga a conviver e honrar quem me adoece, ou posso perdoar à distância e nunca mais vê-los? A graça exige convivência tóxica, Caio? Não, a graça não exige, não demanda nenhum tipo de convivência tóxica. Eu acho que o grande conflito que você tem decorre de você não ter compreendido o significado do que seja honrar pai e mãe, que, aliás, é algo que tem em abundância aí no meu blog ou portal no caiofabio.com.br, na lupinha. Se você escrever aí, e tomara que seja possível que você tenha uma demonstração visual, se você escrever o que significa honrar pai e mãe, você vai ver a quantidade de respostas minhas a respeito disso, em texto, tanto quanto em vídeos, para você. A mesma coisa aqui na plataforma do YouTube. Se você escrever a mesma coisa na lupinha, dentro do meu canal, Caio Fábio, do YouTube, você vai ver a quantidade enorme de vezes que eu já respondi isso no Papo de Graça, em outras perguntas, ou respondi isso até não poder mais num programa que a gente tinha durante anos na VMV-TV, chamado Cabra Macho Sim Senhor, que era ensinando os homens a serem homens e a não pensarem que porque carregavam um pinto balançando entre as pernas, aquilo fazia deles homens. Não tem nada mais falso do que isso. Ser homem é uma construção interior profunda, mas não é o caso. Mas só estou dizendo para você, Patrícia, que aqui você encontra, além da resposta que eu vou te dar, resumidamente, uma quantidade enorme de expansões da mesma compreensão em contextos diferentes do seu. Mas a mesma pergunta, que só é respondida depois que a pessoa entende o que significa honrar pai e mãe. Tem gente que pensa, e foi ensinada na religião, desde as sinagogas judaicas e passando pelo cristianismo todo, que honrar pai e mãe significa ter que aturar pai e mãe, ou significa ter que estar presente junto a pais e mães abusivos, especialmente na minha experiência tangencial, que é, na maior parte das vezes, entre evangélicos. O que eu já vi nesses 53 anos de vida e ministério e pastoreio e relação humana, explícita a respeito do que Jesus diz sobre as coisas, eu já ouvi demais pessoinhas chegando e dizendo: meninas, o meu avô me violenta desde que eu tenho 8 anos de idade. Ele começou a me abusar com os dedos, depois com introduções de variadas formas. O meu pai tem 2 filhos e 6 filhas, e ele pega todas as filhas sexualmente, sob o pretexto de que nenhum homem vai nos conhecer antes dele, que nos fez nos conhecer e nos experimentar e nos ensinar a ser mulher. Eu já ouvi isso para todo lado, e especialmente no Amazonas, meu Deus, eu ouvi isso demais. E a pessoa ficava lá e não podia nem dizer para o pastor da igreja que
que o pai fazia isso porque eles não acreditavam. O cara era presbítero, era diácono, às vezes era pastor da congregação, e estava lá a menina. Eu era a alternativa, a única pessoa que era marginal em relação a essas posturas mainstream da religião. Então, desde sempre, por causa da minha vida pregressa, eu já cheguei com as pessoas me encontrando de coração aberto para falarem seus dramas. E eu comecei a ensinar para elas que não. E, sobretudo, o significado do que era honrar pai e mãe, que não tinha nada a ver com permanecer sob abuso, sob violência, sob molestamento de nenhuma natureza, por parte de nenhuma figura parental ou familiar, ou de qualquer ser humano. Mas em relação a pai e a mãe, os pais abusam, os pais masculinos abusam de um modo, os pais femininos frequentemente abusam de outro modo. E diferente, mas igualmente pernicioso e devastador. O que é honrar pai e mãe, portanto? A palavra hebraica usada para honrar significa pesar numa balança. Pesar, entender o valor, o peso, o significado. Significa compreender, discernir, aprender a natureza do pai e da mãe. Para quê? Para honrá-los. Honrá-los como? Ficando para que um pai doente, tarado, narcisista, megalomaníaco e abusador de filhos e de menores, ou pedófilo familiar, trate filhas e filhos de maneira perversa, como eu conheço um pai de 13 para 14 filhos, que literalmente a expressão é essa, é forte, mas é essa, comeu todos os meninos e todas as meninas repetidamente, a ponto de que numa das filhas que já namorava e apareceu grávida e não tinha ainda exame de DNA, surgiu a dúvida se o filho daquela filha dele era do pai dela ou do namorado dela com quem ela transava. Ela estava transando com o namorado e às vezes sendo abusada pelo pai. Ficou a dúvida. Então, olha, uma família de 13, 14, o cara passou a régua em todo mundo muitos anos. E não teve prisão, não teve delação, não teve denúncia, não teve nada. E a figura estava lá, viva até algum tempo atrás. Era horroroso saber de tudo aquilo e saber que não tinha havido consequência nenhuma. Agora, as sequelas ficam invariavelmente no coração de todo mundo. Eles até são uma família milagrosamente sobrevivente, porque tem alguns que, pela mesma ação causal, experimentam efeitos devastadores na vida e irrecuperáveis alguns deles. Então, honrar pai e mãe, Patrícia, é aprender quem eles são. Então você sabe que eles são narcisistas e abusivos. E você não será narcisista, não será abusivo. Você pesou, mediu, entendeu, avaliou, compreende a toxicidade deles, a doença, da perniciosidade deles, da incontrolabilidade adoecida deles, do surto de cegueira pessoal no qual eles vivem, sem autoenxergamento. Isso tudo você já sabe, então você está talhada. Está me ouvindo? Você está talhada, Patrícia, para honrar pai e mãe agora. Aí você será uma mulher nesse mundo que vai fugir do narcisismo,
de qualquer ação abusiva contra quem quer que seja. Você vai se tornar generosamente humana. Não seja boazinha, seja boa, justa, sincera, forte. Porque ser bom é ser forte, ser bonzinho é que é ser fraco. E também ame a si mesma. Por isso, proteja-se a si mesma daqueles que têm acesso natural garantido à possibilidade de fazerem mal à sua vida, que é o que eles vêm fazendo até hoje. Então, primeiro entenda o que é honrar pai e mãe. E Jesus disse que honrar pai e mãe está lá em Marcos, no capítulo 7, no Evangelho de Marcos. Ele acusa a religião judaica que dizia para o pessoal não socorrer financeiramente um pai doente, uma mãe sem condições de autossustentação, porque ficou viúva. E aí vinham os líderes religiosos, como fazem hoje, e dizem, não, se você der o dinheiro para o seu pai, para a sua mãe, para ajudar os pobres, ainda que sejam da família, você não está dando para Deus. Você só dá para Deus se você der dízimo, se você trouxer oferta para o templo, se você gastar o dinheiro com os sacerdotes. Isso em plena vigência da era sacerdotal, com o templo de Herodes o Grande, orgulho judeu do primeiro século dos dias de Jesus, em pé. Jesus não deu a mínima para aquele templo, disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada, nem tampouco para o sacerdócio, nem para o ministério levítico, nem para as hierarquias sacerdotais e eclesiástico-religiosas, e nem das sinagogas, não deu a mínima, passou batido por tudo isso, e ainda mexeu no nervo dessa história, dizendo não. Eles criaram uma lei que jeitosamente eles inventaram e apelidaram de Corban, que é essa lei que criou uma cláusula que diz que se alguém tem dinheiro para socorrer o pai e a mãe, não deve socorrer o pai e a mãe, mas priorizar o uso desse dinheiro dando para o templo, para os sacerdotes, para a igreja, para o gasofilácio, para a religião, para os pais não. Aí leia lá em Marcos 7, Jesus vem e diz, vocês são perversos, ardilosos, usam desses esquemas, desses jeitinhos malignos para fugirem da obediência prática do mandamento do amor. Honra teu pai e tua mãe, que significa o que eu já expliquei e significa também que, estando eles em estado de miséria, de necessidade, de calamidade, não importando eles se eles foram bons ou nem tanto, ou até maus, se você pode ajudar quem está morrendo, quem está sofrendo, quem precisa de remédio, de habitação, de medicação, nunca abandone nesse sentido, mas você não tem que gostar do pai narcisista, da mãe abusiva, a menos que eles se convertam, se transformem e você dê tempo ao tempo e verifique que houve uma genuína mudança, transformação, alteração de vida, de conduta, de postura e se tornaram novas criaturas, embora tenham sido os grandes carrascos e torturadores da sua vida passada. Em havendo isso, é natural que não só você já os tenha perdoado hoje, porque o perdão não demanda que seja para ele se estabelecer condição sine qua non que os pais se tornem dignos de perdão, não. O perdão só é perdão quando o outro é indigno mesmo. Quando não tem nenhuma barganha nisso, é unilateral, é como Deus faz comigo. Ele me perdoou primeiro, ele me amou primeiro. E eu fui seduzido pelo amor dele, pelo perdão dele, pela graça dele. E é esse amor, esse perdão e essa graça que vão me salvando e me melhorando para ele todos os dias. Mas não fui eu que o amei, que o emulei, foi ele que me amou incondicionalmente, unilateralmente,
Como Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo Deus, quando afirma, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo unilateralmente o mundo. E é assim que eu tenho que fazer, porque Jesus disse, como o Pai me enviou e como eu fiz, assim façam vocês também do mesmo modo, como eu fui enviado, como eu fiz e como eu pratico. Vocês estão aqui para me repetir em tudo quanto eu fui, ensinei e pratiquei. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei. Mas você não é obrigada a ter que ficar na casa da toxicidade, nessa boca familiar de drogas espirituais, emocionais e afetivas. Não. Você pode ficar livre e ajudá-los quando eles precisem da ajuda, de fato, de modo confirmado. Mas se eles nunca mudarem e só piorarem, não só é seu direito, mas é seu dever e a sua obrigação de autopreservação afastar-se dessas pessoas. E se elas perguntarem, você tem também a obrigação de dizer por quê. E não meta religião no meio. Isso é uma questão de consciência sua. Você vai dizer porque vocês são tóxicos, doentes, narcisistas, abusivos, e eu não tenho obrigação de viver submetida a esse tipo de situação, nem imposta por pai, por marido, nem por filho, nem por ninguém. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e eu não vou aceitar me colocar sob julgo de escravidão imposto por ser humano nenhum, sob alegação qualquer que seja. Agora, isso não é algo que a gente possa chamar de perdão sem reconciliação, porque a reconciliação já acontece quando você perdoa. É que você está entendendo reconciliação como necessidade de viver junto, de estar juntos, de andar juntos, de comer juntos, de passear juntos, de fazer férias juntos. Não. Tem pessoas que já me deram prejuízos de milhões, ou já me fizeram males horrorosos. Todas estão perdoadas na minha vida e não demorou nem um dia, eu não sei se demorou nenhuma hora para eu perdoá-los. Eu aprendi isso, se tornou algo como respirar, para mim é perdoar. Eu não sei não perdoar. Não perdoar para mim é como me sepultar vivo. Eu perdoo sempre. E eu que tenho uma memória maravilhosa, esqueço do mal emocional que o indivíduo me causou. De modo que eu não me esqueço dos fatos. Mas eu desemocionalizo, destraumatizo, desvinculo, desconecto o mal praticado dos efeitos malignos, deletérios que aquilo poderia ter na minha alma, o que estragaria a mim, o que envenenaria a mim, o que intoxicaria a mim, o que mataria o nervo da minha alma, o que me tornaria ressentido, amargurado, magoado, autovitimado, enfraquecido, como ficam todos aqueles que ficam com peninha de si mesmos, transferindo a culpa para os pais, que são ruins mesmo, muitas vezes, mas não é porque eles são ruins que eu transfira nada para eles, eu só os identifico, os conheço, os anatomizo, entro nos meandros das doenças deles, às vezes até psicanalitizo, faço uma psicanálise, uma leitura, uma anamnese psicológica da vida deles, compreendo-os melhor, mas isso não me obriga a ter que ficar sentado à mesa comendo o veneno que eles servem emocional e de uma afetividade adoecida que eles não sabem praticar de outro modo a não ser aquele. Então não, você não entendeu. O perdão é seu e é já. E não depende de você se reconciliar com eles, nem de eles se tornarem bonzinhos para com você. É algo que acontece de maneira geminal.
e intrínseca em relação ao perdão. Quando eu perdoo, eu já estou reconciliado. Como Deus que me perdoou e se reconciliou comigo, embora eu não soubesse dele, eu não tivesse consciência disso. Quando eu ganhei essa consciência, eu entendi que eu estive perdoado, reconciliado, sem saber o tempo todo. É isso que o Evangelho faz quando é anunciado no mundo, é anunciar que Deus já nos perdoou e que em Cristo nós já estamos reconciliados com Ele. Porque Cristo é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo mundo e porque Ele é aquele que é advogado de todos nós, especialmente de qualquer pessoa no mundo inteiro, mesmo que ela não saiba. Ela tem um advogado que ela não conhece, advogando a causa dela. Nos céus, diante de principados e potestades e de dimensões e de todas as cobranças de outras criaturas dimensionais acerca dos meus erros e equívocos que frequentemente são utilizados por essas criaturas de outras dimensões que para os nossos sentidos nos são invisíveis, mas que se oportunizam dessas brechas que a gente serve, desses alimentos de composição de ódio, de amargura, de vingança, de invocações malignas, de desejo de mal que se cumpra sobre a vida desses que eu anatemizei na minha existência. Não, tudo isso está morto em Cristo. E você pode perdoar os seus pais agora. Perdão não precisa ter emoção nenhuma. Quem é que pode pedir a uma filha abusada por um pai narcisista e uma mãe tóxica que sinta grande emoção de prazer e de alegria em perdoar o pai e a mãe? Não, ou o ex-marido que te fez mal. Você pode até ter um mandado que determine que ele fique distante de você e hoje em dia que use até a tornozeleira eletrônica e não se aproxime e você tê-lo perdoado inteiramente. E tem que perdoar. Porque senão quem fica envenenado e adoecido por ele é você. Eu perdoo os outros para que o veneno dos outros não me envenene. Perdão me blinda, me salva da maldade do outro, para que ela não se transfira para mim. E o perdão naturalmente me reconcilia com aquele que eu não quero mais conviver. Mas ele não tem mais nenhum poder de me fazer mal, porque ele está perdoado e ele está resolvido. Em relação a ele, a ela, eu digo, está consumado. O escrito de dívida foi rasgado. Eles não me devem nada, agora eu tenho o direito de não precisar viver com eles. Eles não são boa companhia, eles são desagradáveis. Eu oro para que um dia eles se transformem, se tornem seres humanos lindos e maravilhosos. Depois que eu constate isso, se eu constatar inequivocamente isso e quiser abrir e baixar a guarda para que ele se aproxime, então eu faço. Do contrário, eu posso viver sem culpa, sem dívida, sem medo até o fim da minha vida. Se em algum momento eu souber que eles estão passando muito mal e precisam de ajudas básicas, materiais e financeiras, e eu posso, e tenho para dar, eu posso mandar, sem ir, sem chegar, sem que isso seja uma ponte de necessário vinculamento. Não, eu estou só outra vez cumprindo a superioridade do mandamento do amor na minha consciência. Eu fiz uma resposta bem breve para você, já tem 24 minutos, porque, como eu disse, tem uma abundância de respostas a respeito de pai, de mãe, de marido, de filhos, de avós, de tudo isso relativos ao mesmo tema, nos dois lugares que eu indiquei, a saber, o meu blog caiofabio.com.br ou a plataforma aqui do YouTube, onde eu tenho mais de 24 mil vídeos, alguns de 2, 3, 4 horas cada um, disponíveis para você, com milhares de respostas. E agora a gente está organizando tudo na inteligência artificial para você ir em cima de onde as coisas estão, nos pontos em que estão dentro dos vídeos, de modo que o acervo
dessa minha pequena biblioteca, que não é de Alexandria, mas é do que eu pude fazer, considerando que um indivíduo veio e maligna e demoniacamente desmagnetizou tudo que eu tinha produzido em vídeo de 1974 até 1999, gravando programas todos os dias, em todos os lugares. Ele foi lá e desmagnetizou tudo, apagou. Isso sim foi como um incêndio da Biblioteca de Alexandria. E foi um indivíduo religioso, maligno, que queria que o que eu tinha dito naquelas décadas anteriores ninguém mais visse, nem ouvisse, nem nada. Porque eu tinha me divorciado, ele estava zangado comigo, foi lá e desmagnetizou toda a minha vida passada e não tinha cópia. Hoje a gente ficou mais esperto, tem cópia para todo lado, né? Mas enfim, está tudo disponível a você. E agora eu só lembro que está passando um Pix pessoal, escrito Caio e Adriana num CPF, é um Pix, para o sustento da minha familhinha. Graças a Deus a gente tem os filhos já criados e adultos, mas eu e minha mulher somos idosos. Ela hoje mesmo, desde alguns dias, ela não tem podido se movimentar muito, está no meio de uma crise que, meu Deus, é muito forte, de labirinto. Quando pega a bichinha, ela não consegue fazer nada, ela vem sofrendo muito e a gente buscando recursos para ajudá-la. Ela vai ficar boa, em nome de Jesus. E não é no labirinto, está tudo em ordem lá, é uma outra coisa que a gente está chegando nela como causa e ela vai ser eliminada e a saúde virá. Agora, a vida de um velho é cara. Se vocês, amigos, que pediram para a gente botar esse Pix, que veio de um pedido ou de muitos pedidos de vocês, está passando aqui. E o outro é um CNPJ, da VMVTV. Aí é para todo mundo que diz, Caio, eu quero ajudar você a expandir o que você faz. Porque eu não faço sozinho. Tem gente trabalhando aqui em Brasília, tem gente trabalhando, só aqui em Brasília são 4 pessoas trabalhando, tem gente trabalhando no Rio, direto, sem parar. Gente trabalhando na capital, em São Paulo, no interior, gente em Santa Catarina, gente nos Estados Unidos, gente na Alemanha. Ajuda a gente. E porque algumas dessas pessoas, a maioria delas, 95% delas, precisam de remuneração, porque tem filhos, família, tem tudo. Elas não dão tempo parcial, elas dão tempo integral. Então, se você quiser, o Pix está aí para cair num lugar onde a gente distribui tudo como pagamento para essas pessoas lindas e amadas que chegam às vezes como funcionários e logo, logo se transformam em amigos e às vezes até em filhos do coração. Que Deus abençoe você. Um beijo, viu? E agora, vai!